Bem-vindos, homens e mulheres, ninhos e ninhas. Este é o Havana Connection especial sobre o impeachment. A Câmara dos Deputados aprovou o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que agora segue para o Senado Federal. A expressão show de horrores é insuficiente para narrar o que foi aquela votação, conduzida por Eduardo Cunha, réu pela Lava Jato. Poucos foram os parlamentares que discutiram se Dilma cometeu ou não crime de responsabilidade. A maioria gastou tempo falando de Deus, da família ou elogiando o torturador, como fez Jair Bolsonaro. Esse debate conta com a presença do coordenador do MTST, Guilherme Boulos, do deputado federal Jean Willis e da jornalista Laura Capriglione, e foi gravado por webconferência, uma vez que todos os participantes do Havana estavam espalhados pelo país. Eu posso começar, porque a minha perspectiva foi diferente da de vocês, eu estava lá dentro, não estava acompanhando de fora, e é bom lembrar que o processo lá de impeachment era a consecução de um movimento que começa na quinta-feira. Na verdade, as últimas sessões já foram sessões muito tensas, muito bizarras, com declarações constrangedoras por parte dos deputados favoráveis ao impeachment. E além dessas declarações que se sucediam na tribuna, eu digo antes de domingo, né, nas sessões anteriores ao domingo, havia também todo um movimento de cooptação, de assédio por parte dos golpistas aos deputados do chamado baixo clero e que estavam indecisos. Então, Assédio como? Assédio mesmo, de abordar as pessoas e dizer o que é que você precisa para votar. Olha, o presidente Michel Temer, já tratava ele como presidente, o presidente Michel Temer quer falar com você gostaria de falar com ele? Então havia esse movimento de sedução. Olha, tem um jantar, o Heráclito Fortes ofereceu um jantar na casa dele, ele é um dos caras que mais colaborou para esse golpe, né, na verdade, convencendo os deputados, enfim. Nós ficamos todos muito constrangidos, nós os deputados progressistas, humanistas, nós que temos compromisso republicano com a Constituição, ficamos constrangidos com aquelas declarações de voto. Poucos, talvez uma dúzia de deputados se referiram às tais pedaladas fiscais, que era o motivo do julgamento da presidenta Dilma. Era por esse motivo que estava acontecendo aquela sessão que iria decidir o encaminhamento do impeachment, era pelas tais pedaladas. Uma dúzia, no máximo, talvez tenha falado das pedaladas, e os demais deram as justificativas variadas. A maioria se referiu estranhamente à família, né? A palavra família, a referência aos netos, aos filhos, aos maridos, foram referências recorrentes, o que eu achei estranhíssimo. Todos nós sabemos que boa parte daquela Câmara dos Deputados é tradição, família e propriedade, ou Deus, pátria, família, ou a chamada bancada da bala, da Bíblia e do boi. Mas aquela referência explícita à família me soou algo muito estranho, além de muito bizarro. Laura, pegando esse gancho do que o Jean está falando, por que falaram tanto de Deus e da família? Bom, olha, foi uma coisa sinistra mesmo, mas eu acho sinistra, né? Porque era a netinha, a filhinha, a mulher, bom, enfim. Mas eu acho que boa parte era exatamente uma falta absoluta de argumentos para que aquela admissibilidade fosse votada ali, né? Quer dizer, a admissibilidade do impeachment. Porque, como disse o Jean avalia em 12, mas nós conseguimos contar 4 menções explícitas às pedaladas. Então, era um Congresso que estava votando um impeachment, que na verdade uma Câmara que estava votando um impeachment sem nenhuma razão técnica, né? Quer dizer, eram razões políticas. Eu não gosto da presidente, eu voto pela minha família, voto porque ela não está conseguindo governar, voto, mas as tais das justificativas técnicas mesmo para que o impeachment ocorresse, que é o crime de responsabilidade, porque o impeachment no Brasil só pode acontecer em caso de crime de responsabilidade. E isso ficou claro, quer dizer, é por isso que a imprensa internacional está dando de barato que é uma organização quadrilheira que está promovendo o impeachment, porque os argumentos não existem mesmo, né? Os argumentos para o impeachment, tal como está colocado na nossa Constituição, estão fora do jogo. Então eu acho que boa parte era por causa dessa falta de argumentos, mas há pessoas que estão cogitando uma hipótese mais
mais séria, né? Que na verdade isso aí, essa série de menções muito iguais à família e tal, tem a ver com uma certa senha de que estavam participando de uma articulação maior. Mas não sei, isso aí são especulações. Guilherme, você que estava com os movimentos sociais, né? Você estava em Brasília, passou os dias antes da votação junto com os movimentos sociais ao lado de fora, né? Debatendo, discutindo. Como é que você viu o domingo? Olha, gente, eu acho que duas coisas ficaram muito claras do domingo, né? Primeiro, o show de horrores, né, que já foi falado aí pelo Jean, tem sido falado esses dias todos, né? Quer dizer, a várzea que se tornou a Câmara dos Deputados, ficou evidente essa coisa de uma maioria, que é uma quadrilha, um sindicato de ladrões, querendo fazer uma eleição indireta para presidente da República. E fizeram, veja, de uma forma mais tão baixa, tão pantanosa, que nem os setores deles, nem os setores políticos mais sérios que poderiam estar apoiando o impeachment por interesses e tal, se sentiram à vontade. Se você pega o clima que se criou logo após o domingo, você poderia prever, até pelo grau de apoio que eles conquistaram em relação ao impeachment, você poderia prever um clima de vitória de Copa do Mundo, e não foi isso. Eles ficaram constrangidos, eles mesmos ficaram envergonhados quando viram aquela bizarrice, aquele show de bizarrices na Câmara dos Deputados. Agora eu acho que tem uma segunda coisa, que é a questão falada aí também pela Laura do golpe, né? Se alguém tinha dúvida de que a motivação desse processo de impeachment é golpista, não tem fundamento algum na Constituição, essa dúvida se extirpou no domingo pelas justificativas de voto. Ficou claro ali, ficou claro que uma parte da Câmara dos Deputados queria manter Dilma, né, por ser contra o impeachment, por todas as razões legais, inclusive, e outra parte queria Temer como presidente. Não é que queriam derrubar Dilma por crime de responsabilidade. Foi uma eleição indireta que resultou na indicação de um presidente biônico para o país. E aí eu acho que o que se coloca aí do ponto aí dos movimentos, de quem estava lá fora, na esplanada dos ministérios, no gramado do Congresso, foi uma indignação profunda e um sentimento de que não acabou ali. Ali foi a batalha do carpete. Agora, nas ruas, o papo vai ser outro. É isso que eu ia perguntar, aproveitando, começando com o Guilherme que está com a palavra, depois o Jean também já vai para o Jean e para a Laura. É o seguinte, vocês falaram, acabou, foi uma batalha do carpete, a batalha do carpete inclusive foi para o Senado agora, que deve passar facilmente na votação da maioria simples. Quais são os próximos passos agora, né? O que vai acontecer, como é que vai ser, vai haver resistência, vai haver... essa indignação vai se transformar em algum movimento, em alguma proposta de saída? Como é que você vê isso, Guilherme? Olha, que vai haver resistência, isso é seguro, isso é inquestionável, né? Assim, esse processo de resistência ao golpe conseguiu aglutinar um setor da sociedade amplo, fez mobilizações com centenas de milhares de pessoas, e vale dizer, enquanto digo eles, os setores que mobilizaram nas ruas pelo impeachment, entraram numa espiral decrescente, os atos deles nos dias 17 foram os menores, né? Menores inclusive que os feitos contra o impeachment, enquanto eles reduziram, houve uma crescente da mobilização popular, democrática, para barrar o impeachment. E essa crescente... não vai, domingo acabou, vamos todo mundo para casa. Não é isso. Mas o movimento social brasileiro tem algo muito bem definido em comum, que é este eventual governo Temer, que pode ser um governo daqui a 3 semanas no país, depois do dia 11 de maio, que está marcado no Senado, é ilegítimo, não vai ser reconhecido como governo pelo movimento social e por um conjunto amplo da sociedade, e vai ser enfrentado nas ruas. Vão haver amplas mobilizações. Então já, semana que vem, a Frente Povo Sem Medo, no começo da semana, vai fazer mobilizações fortes, paralisações pelo país, rodovias, avenidas e tal. No domingo, 1º de maio, vai haver grandes assembleias populares pelo país para discutir um dia nacional de luta. Jean? Olha, tem aí 4 cenários possíveis, né? O primeiro cenário é esse, o golpe triunfa, Guilherme descreveu muito bem.
o golpe triunfa, a sociedade, boa parte dela, ou a maioria da sociedade, não vai se submeter a um governo ilegítimo, né, conquistado mediante um golpe parlamentar, conduzido por um sindicato de ladrões, essa é a verdade. Haverá desobediência civil, a sociedade civil organizada vai se manifestar, os movimentos sociais, e a resposta a essas manifestações, a essa resistência, será um recrudescimento da violência, o que nos coloca numa situação muito parecida com a dos anos 60, durante a ditadura militar. O outro cenário é que, diante da pressão internacional, a comunidade política internacional, a imprensa internacional, essa pressão, mais a resistência democrática aqui dentro, pressione o Senado e esse golpe não triunfe no Senado. Isso não quer dizer que também não vai haver resistência depois. Vai haver sim, porque Dilma contará com um Congresso Nacional, que é aquele Congresso que foi exposto no domingo. Aquele Congresso pavoroso, desqualificado e que vai, de toda forma, tentar sabotá-la. Esse segundo cenário depende muito da queda de Eduardo Cunha, ou seja, depende que o STF julgue o pedido da Procuradoria-Geral da República para o afastar, para que Eduardo Cunha se afaste da presidência da Câmara e que ele seja cassado no Conselho de Ética. O terceiro cenário é o cenário de que o clima, a polarização, o conflito se estenda, a crise se estenda de tal maneira que a solução sejam eleições para a presidência da República até o fim do ano, novas eleições para a presidência da República, o que também implica em luta. Em qualquer dos cenários, a gente vai ter que lutar, vai haver resistência, os movimentos sociais terão que estar nas ruas, certo? Perfeitamente, Jean. Né? E o quarto cenário é o cenário de uma ditadura mesmo, assim, né? Aberta, que essa eu acho que é a menos provável, assim, que são os militares saírem da caserna, e esse eu acho menos provável. Só queria discordar de um ponto anterior ao Guilherme, quando ele disse que quase ninguém, não tem mais dúvida para quase ninguém de que se trata de um golpe. Tem sim, a Rede Globo é a única, o Jornal Globo, Folha de São Paulo e Estadão são os únicos que insistem e que não há um golpe em curso, né? Então, só para deixar claro que, enquanto a imprensa internacional ridiculariza o que está acontecendo, e certamente, se o golpe triunfar, tratará Michel Temer como um ditador de uma republiqueta de bananas, ele não será respeitado internacionalmente, quando a imprensa internacional e a comunidade política internacional dizem que é um golpe, a principal emissora desse país, mais os principais jornais, insiste na narrativa de que não é um golpe, inclusive desqualificando os jornais que, para citar aqui o Chico Sá, useira e vezeiramente eles recorrem quando se trata de subscrever suas teses político-econômicas. Sempre eles estão recorrendo à imprensa internacional, a Forbes, ao Financial Times, ao New York Times, para sustentar suas teses econômicas aqui. Mas agora que essa mesma imprensa, que é isenta, que tem uma linha de jornalismo pautada na investigação, enfim, na lisura, na objetividade, quando essa imprensa diz que se trata de um golpe, a imprensa local vai lá e tenta desqualificar a imprensa internacional. Do lado das pessoas que estão defendendo, e eu estava lá no gramado da Esplanada dos Ministérios, também no domingo, e a gente via claramente um clima muito parecido com um clima de direta já. Eu acho que está estranho isso que está acontecendo no Brasil, porque nós vivemos na vigência de um regime democrático, mas as forças, as diretas já também tinham um congresso que era um congresso inimigo do povo, né? Quer dizer, um congresso que foi capaz de, diante de uma mobilização gigantesca de massas, virar as costas para o desejo do povo e votar contra as diretas já. E eu acho que nos últimos tempos, e eu acho que isso que o Guilherme falou antes, que está havendo está caindo a ficha do Brasil do que é que está em jogo nessa eleição, que não é simplesmente gostar ou não gostar da Dilma, mas que quando a gente vê daquele lado, foi muito interessante, porque a gente vê do lado de lá, a gente viu um alinhamento incrível, a gente viu o Maluf, que estava outro dia na base da governabilidade petista, estava do outro lado, quer dizer, houve uma separação, como o azeite e a água mesmo, né, das forças que lutaram nas diretas. Enquanto isso, a Erundina, que chegou a ser expulsa do PT quando foi participar da campanha do governo Itamar Franco, a Erundina estava de novo no campo da esquerda ali, defendendo a manutenção do governo Dias. E quando a gente ficou sabendo essa semana que o Zezé Perrella vai
julgar a admissibilidade do impeachment nem dentro do Senado, quer dizer, eu acho que o povo começa a cair a ficha, né? Você fala assim, a Dilma é essa mulher, eu posso até não gostar muito dela, mas quem está julgando a Dilma é um cara que nem o Zezé Perrella, que é um traficante, que é um cara sobre o qual, no mínimo, pesa suspeitas seríssimas de que participe do tráfico internacional de drogas. Então, eu acho que um certo sentido olha, está muito avacalhado. Bem, temos mais um assunto, que é um assunto importante também para tratar. Na verdade, teríamos vários assuntos, mas também não cabe no programa. Que na verdade, que foi protagonizado pelo nosso querido Jean Willis, que está aqui entre nós. Na verdade, não foi responsabilidade dele, né? Mas que foi após um discurso muito forte e contundente que ele deu no momento do voto contra o impeachment, o assédio que ele sofreu do deputado do PSC do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, né? E o assédio violento, né? Além do clima que estava instalado lá na Câmara, esse clima beligerante de assédio, de ofensas, em que nós, os deputados, cada vez que iríamos à tribuna nos pronunciar contra o impeachment, éramos xingados e interrompidos. Quer dizer, a liturgia do cargo foi rompida há dias antes. E também um clima ainda acirrado pela presença desses grupelhos fascistas, como Revoltados Online, MBL, que são aliados de Eduardo Cunha, e ele permitiu, dando crachá especial aos membros desse grupo, uns 12 pessoas, porque são grupos artificiais, né? Não tem base social, não tem capilaridade. Eles estavam nos corredores da Câmara nos ofendendo. Então o clima era esse, um clima de tensão, e eu fui fazer o voto nesse clima, nessa polarização. Quando eu fui votar, os deputados começaram a me xingar. Então, tanto que há um momento que eu cruzo os braços na imagem, eu cruzo os braços para ver se eles paravam em algum momento, e eles param. Quando eu olho assim, eles dão uma parada. Mas quando eu começo o discurso, a justificativa do voto, eles começam a me xingar de todos os nomes. Né? Nem tudo era captado pelos microfones, uma boa parte era captada pelos microfones. Uma dessas pessoas era o deputado Jair Bolsonaro, que tinha votado antes de mim, porque a sequência era ele, Jandira e eu. Então ele esperou, e o filho dele também esperaram a minha votação e estavam me xingando. Então quando eu voltei, terminei de proferir o voto, quando eu voltei, eu passei e ele me xingou. Queimar rosca, viado, e quando eu virei, ele fez tchau, querida. E aí eu cuspi. E aí porque foi um contínuo, sabe, Sakamoto? Há 6 anos eu sou assediado moralmente por esse cara. Há 6 anos eu sou xingado nas sessões das comissões permanentes e na sessão plenária. Os deputados são testemunhas, deputados e deputadas são testemunhas disso, desse assédio, dessa violência simbólica, desse xingamento, dessa exposição. Ele já xingou meu pai aos gritos em plena sessão plenária, e eu me retirava da sessão da comissão permanente, de uma audiência pública, e eu me retirava dos lugares. Não foi uma nem 2 vezes que eu saí das comissões por causa das ofensas do Bolsonaro, para não ter que revidá-las, para não ter que dar aquilo que ele queria, que era me desestabilizar. É o método da tortura. Mas foram 6 anos aguentando isso, e naquele dia, naquele clima, quando aquele cara me xingou, cara, o cuspe veio como uma reação espontânea. Ele tinha acabado de elogiar um torturador, e no meu voto eu já havia dito isso, né, que o processo era uma eleição indireta, uma farsa, uma eleição indireta que era uma farsa, tramada por um conspirador traidor, conduzida por um ladrão réu no STF e apoiada por uma camarilha de corruptos, de torturadores. E eu falei isso porque ele tinha acabado de homenagear a brilhante Ustra. Então ele me insultou, e nesse clima eu devolvi com um cuspe na cara dele. Não me arrependo. Naquelas circunstâncias eu faria de novo. Porque eu aguentei o máximo. E acho lamentável que as pessoas considerem que aquele cuspe foi o grande fato ou o grande fato condenável. Ora, minha gente, qual era o decoro que havia ali quando Eduardo Cunha senta naquela cadeira? No momento que ele senta naquela cadeira, réu no STF, e conduz aquela farsa, aquele espetáculo grotesco para a televisão, com aqueles discursos, o decoro desapareceu. Então, se houve um decoro naquele momento ali, foi o meu decoro, de cuspir na cara de um fascista que homenageou um torturador, um dos mais cruéis e sanguinários torturadores da história do Brasil. É isso. Acompanhei bem a reação que houve pelas redes sociais do episódio do Jean. E é incrível como você vê o festival, porque nós estamos no reino surreal, né? Quer dizer, os julgadores
são bandidos assassinos e os julgados são as vítimas, né? Quer dizer, nós invertemos completamente a lógica de qualquer decência do julgamento. E o Jean começou a ser linchado por um setor das redes sociais como um cara descompensado, um cara que havia reagido de maneira passional a uma agressão. E o que foi lindo foi assistir pelas redes sociais, depois disso, a imensa reação de solidariedade que houve ao Jean, e por pessoas que estavam muito emocionadas e dando seus depoimentos pessoais do tipo de assédio moral que também sofrem nas vidas deles e delas, né, quando assumem essa condição, a sua condição de homossexuais ou travestis, e o tipo de agressão é sempre aquela agressão que visa desumanizar, que visa desqualificar. E interessantíssimo também foi assistir a decupagem que foi feita da saída do Jean do plenário, quando o filho do Bolsonaro, que estava fazendo um discurso moralista, dizendo isto é contra a atitude que deve um parlamentar tomar e tal, e aí o pessoal analisando aquelas imagens mostrou o filho do Bolsonaro, ele que tinha acabado de falar que era uma descompostura, ele mesmo cuspindo no Jean quando o Jean está saindo do plenário. Então, acho que foi muito bacana e acho que, Jean, eu também estou cuspindo no Bolsonaro com você, entendeu? Obrigado, Laura. Você queria falar? Não, eu acho que a questão é precisamente essa, de colocar na balança, né? Alguém vê aquela sessão, ouvir aquela fala do Bolsonaro, né? E o problema para essa pessoa ser que o Jean cuspiu nele, tem algo errado. Né? Tem algo errado. Tem um senso de percepção de gravidade das coisas. O Bolsonaro homenageou o torturador da Dilma. O Bolsonaro homenageou o brilhante Ustra. Ele cometeu ali crime de apologia à tortura, crime de incitação à violência. Bolsonaro tinha que ter saído daquele plenário preso, algemado. Se os direitos humanos fossem levados a sério pelas instituições brasileiras, se o Ministério Público, imagino que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, devia estar assistindo aquela sessão. Aquilo foi flagrante delito. Porque, no fundo, tem uma homofobia por trás desse comportamento. Essa é a verdade. As pessoas estão permanentemente aguardando qualquer deslize meu para poder justificar a sua homofobia, para poder botar para fora a sua homofobia com uma falsa justificativa. Então o problema é o fato de eu ser viado e o fato de eu ser um viado ocupando um lugar que essa gente não gostaria de ver os viados ocupando. Essa é a verdade. Além de uma inveja de fundo, porque olha só, o meu mandato é um mandato prestigiado internacionalmente. Eu ganhei 3 vezes aqui no Brasil o título de melhor deputado do Brasil. Meu mandato é transparente, eu sou honesto, material e intelectualmente, tenho estofo e eu sou gay. Então eles não admitem isso. Como assim esse deputado com essas qualidades, um mandato com essas qualidades pode ser gay? Então, diante de um deslize, o que eles consideram um deslize, que é o cuspe, vamos então agora linchá-lo e vamos botar toda a nossa homofobia para fora. Um bando de hipócritas. E eu já deixo, porque vocês sabem que minha missa é de corpo presente, eu sou o que sou, eu não dou pílula, então eu já mandei a real nas redes sociais. Eu não lhes represento. Não cobrem de mim que eu seja um santo, porque até ontem para vocês eu era um lixo humano por ser homossexual e por ter essa agenda política de direitos humanos. Sempre fui tratado como lixo humano. Não queiram hoje que eu seja um santo e um exemplo, porque lhes interessa que eu seja um santo e um exemplo. Lhes interessa nesse momento agora que eu baixe a cabeça. Lhes interessa que a violência seja manipulada, seja propriedade apenas do opressor e não do oprimido. Pois acabou esse tempo. Acabou, eu quero dizer para vocês, acabou esse tempo. O cuspe foi um desabafo de todos nós diante dessa violência. E não, volto a dizer, não me arrependo. Naquelas circunstâncias, eu faria de novo. E se eles tentarem caçar, porque o regimento não está lá claro no regimento, eles não podem me caçar, está amparado pela imunidade parlamentar.
Se eles quiserem, né, já que eles estão tentando derrubar o presidente da República, se eles quiserem também agora caçar os deputados progressistas e contrários ao impeachment, eles vão ter que, então, se eles usarem o argumento do cuspe, terão que caçar o filho do fascista, que também me cuspiu. E a gente terá que, então, explicar à sociedade como é que o próprio fascista, que cometeu abusos muito piores do que um cuspe na cara, permanece na Câmara dos Deputados. Porque nós temos aí um acervo, um arquivo, mostrando o quanto ele foi. Jean, conte com a gente, Jean. Nós vamos cuspir junto, a gente faz um cuspaço no Congresso Nacional, a gente vai pra cima do Bolsonaro, de quem for, do Eduardo Cunha. Nós não vamos admitir que o seu mandato seja ameaçado, seja cassado. Conte com o Sem Teto, conte com os movimentos populares do país. Você não está sozinho, Jean, a gente cospe junto. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o programa até aqui. A Laura caiu, né, graças à telefonia. Lembrando que a Anatel está querendo limitar a utilização de banda no Brasil. Estão derrubando a Dilma, agora querem derrubar a Laura também, pô? Não pode. A Laura não pode cair, A Laura gente. caiu, infelizmente. A Laura caiu. Agora vamos falar que tem um problema de gênero também na nossa conexão. Mas agradecendo a todos e todas que ficaram com a gente até aqui. Esperamos que tenham gostado do programa. Hasta luego e hasta la vitória sempre.